Este vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Obtenha recompensas apoiando o projeto. Link no comentário fixado. Hoje eu acordei bem cedo, assim como eu faço quase todo dia que eu gravo. Dei uma caminhada, fui até a padaria, voltei pra casa, fiz o meu café, peguei o meu celular, chequei o Twitter e acabei lembrando que hoje é o dia posterior àquele negocinho lá de contar papel, que deixa o pessoal legitimamente inflamado. E claro, como toda repetição desse pós-processo de 2014 pra cá, toda e qualquer rede social vai estar cheia de lamúrios de pessoas incrivelmente frustradas porque o cara que eles apoiavam não levou. Até aí tudo bem, é só uma questão de expectativa com a realidade. Infelizmente algumas pessoas batem com a cara no muro, é algo perfeitamente aceitável, principalmente quando a galera que gosta de confiscar uns grãos não chega lá. E no fim das contas isso não importa muito porque não temos o glorioso imperador sentado na cadeira, então é só um dia após o outro. Mas o assunto que eu trago pra vocês hoje é muito mais interessante e provavelmente bem mais amargo do que esse café que eu tô tomando nesse exato momento. Já que no meio do habitual choro eu acabei percebendo outras coisas tão habituais, mas ao mesmo tempo tão absurdas, que me fizeram lembrar de uma coisa. Em mais ou menos 2 anos de canal me debruçando sobre o entendimento e explicação da psicologia comportamental e antropologia social moderna, conhecida popularmente como meu Deus, o que tá acontecendo com o mundo? Eu nunca parei pra explicar aquele fenômeno idiota daquelas pessoas que dizem amar e respeitar todo mundo, inclusive o pessoal que não tem tantas posses, mas que quando essas pessoas agem diferente da forma com que eles querem, automaticamente passam de pessoas que merecem respeito pra escórias que, bem, tem uma parede bem grande ali, você já sabe o que fazer, companheiro. Através de um meme baseado em um personagem que, se você não tem pelo menos uns 25 anos, definitivamente não vai lembrar da existência, eu finalmente encontrei uma ponte para explicar uma das maiores linhas de pensamento hipócrita já concebidas pela humanidade. Então hoje eu apresento para vocês a vergonhosa síndrome do Caco Antibes. Eu sou o Codhack e eu queria te pedir um favorzinho. Se você puder dar um like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, assim como se você puder enviar também esse material para aquele teu amigo que escreve com outra mão e tá incrivelmente puto porque a galera da quebrada não quer ter a casa invadida pelo bolinho, eu vou ficar muito grato. Mas voltando ao assunto. É incrível como uma sátira inventada por um diretor canhoto random sobre uma minoria rica de origem europeia, caracterizada por Miguel Falabella e batizada de Caco Antibes, semeou o imaginário popular de uns 20 anos pra cá. E na verdade, se você tem menos de 15 anos, provavelmente você não vai entender essas piadas que eu vou explicar aqui. E por mais que eu queira que jovem se ferre, eu tenho que dar um contextinho porque às vezes o pessoal também não tem boa memória. Sai de Baixo foi uma tentativa medíocre de fazer um sitcom do Brasil. E não que Friends ou qualquer outra porcariada que não seja o glorioso Seinfeld ou The Office tenha feito um trabalho tão melhor. Indiferente à lore dos personagens não ser algo tão bem feito ou tão bacana, visto que era uma série feita pra passar depois do Fanático na Rede Goebbels, ainda assim nós conseguimos enxergar o esforço dos roteiristas e diretores pra criar uma micro-sociedade que refletisse o Brasil, mesmo que de forma totalmente sarrambústica e um tanto quanto capenga. O seriado contava o cotidiano de uma família morando num condomínio de luxo, sobre a propriedade de Dona Cassandra, que era basicamente a coroa rica que sustentava Magda, a filha incrivelmente imbecilizada e sexualizada. Quem não lembra do canguru perneta? Que junto com Ribamar e Neide entravam em algumas aventuras um quanto tanto babacas, em que a estrutura simplística se resumia basicamente em um problema inicialmente gerado por um dos 3 patetas que eu acabei de citar, o que acabava se desenrolando de alguma forma em uma metástase que é conhecida pelos roteiristas bem ruins como uma crítica social bem-humorada. Mas é claro que tudo isso servia unicamente de escada para colocar em cena o personagem que ao mesmo tempo é absolutamente odiado pelos globais e todo aquele pessoal que é cheio de pomposidade, mas que acaba sendo uma caricatura triste deles mesmos. Munido com o jargão "eu tenho horror a pobre", o suposto descendente de uma linha sucessória nobre da Dinamarca conseguia roubar a cena com piadas até minimamente bem elaboradas em que ele falava sobre como era difícil e ruim ser uma pessoa de uma classe um tanto quanto desfavorecida financeiramente. Podia-se ver em Caco Antibes a verdadeira representação de alguém que não gosta de pessoas mais humildes e que, numa situação um tanto quanto mais extrema, escolheria um tratamento à la Zé Bigode pra conter esse pessoal. E por mais que esse tipo de comportamento já fosse visto como algo bem errado por literalmente todo mundo que assistia aquele negócio, afinal de contas, eu me recuso a acreditar que você ter raiva de alguém unicamente porque ela tá numa situação pior que a sua seja algo válido ou até mesmo inteligente, a síndrome de Caco Antibes ainda paireia pelo ar contaminando as cabeças e almas de uma verdadeira galera por aí. E como eu falei agora há pouco,
ironicamente, o grupo de pessoas que produzia esse tipo de coisa é quem adotava esse tipo de comportamento, talvez não de uma forma tão escrachada ou agressiva como era visto no personagem, mas que também passa longe do bom senso e do senso de proporção de qualquer pessoa normal ou pelo menos mentalmente saudável. Já que ao final de todo o processo eleitoril é a mesma ladainha. Eles falam que o pessoal mais humilde não deveria ter poder de escolha, eles debocham intelectualmente dessas pessoas e ainda afirmam que elas estariam muito, muito melhor se elas escolhessem alguém que quer confiscar tudo que elas têm. Inclusive, se você der mole, o cara vai lá e pega a sua casa. Elas diminuem a pessoa menos favorecida a um status de pet, aonde esse é obrigado a comprar todas as suas agendas e todo o seu lixo ideológico, caso contrário, ele automaticamente é promovido ao status de membro da Ultragás. E é claro, o meu favorito, alegar aquele famigerado caosinho de que se você é pobre, você é obrigado a escrever com a outra mão, colocando em xeque toda aquela conversinha sentada no meio da rua para dividir um bolo com um cafezinho, assim como aqueles papos zoados de que eles são absolutamente democríticos, mas que não conseguem nem respeitar a opinião dos outros. Na verdade, eles não conseguem nem se pôr no lugar dos outros para entender as suas filosofias e crenças. Fazendo uma análise sobre o que Nelson Rodrigues falava, esse tipo de porcariada que corrompe as pessoas geralmente vem da Zona Sul, e depois da comprovação da existência do quarto do cu, eu acabei desenvolvendo uma coisa que eu chamo de a teoria do espelho, que é algo mais ou menos assim. Quando você não tem necessariamente uma base moral bem fundamentada, um conceito bacaninha do que é certo e errado na sua vida, você tende a espelhar um padrão social perante a sua imagem e semelhança, já que você não tem a ideia de um logo divino para se guiar. Eu até diria que esse pessoal prefere acreditar e seguir praticamente tudo que não seja a verdade única e objetiva. Até porque se eles colocam o wash na boca, é bem provável que eles entrem em combustão. Não é coincidência que esse pessoal tudo não acredita em nada ou gosta de bater uns tamborzinhos? É bem por aí mesmo, cara. A tendência de medir os outros com a sua régua e acreditar que eles pensam e agiriam como ele age, faz com que essas pessoas achem que todo mundo é vazio como eles. E por isso eles não têm a mínima capacidade para entender a mentalidade daqueles que o cercam, mesmo querendo influenciá-las a todo custo. Ao ver o mundo como um reflexo de sua própria imagem, o militonto reflete as suas dores, inseguranças e até o desejo de vingança para os outros. Dessa forma, ele acredita piamente que todos que o cercam se ofendem pelas coisas que ele se ofende e desejam também as mesmas coisas que ele deseja, entrando em estado paranoico por nunca baixar a guarda, já que ele teme que as pessoas façam com ele o que ele quer fazer com as pessoas. E é exatamente daí que vem a chuva de ofensas quando alguém contradiz esses sujeitos. Tal qual Adonis, que padeceu olhando a sua própria imagem sem entender o mundo que o cerca, a condenação de sempre ser visto como um idiota que não consegue interpretar um texto na frente de seus olhos é infelizmente o destino cruel que a maioria desse pessoal vai acabar passando pro resto da vida. E isso só não é pior do que o sentimento de inveja que eles nutrem pelos menos favorecidos e pela sua ampla capacidade de entender o mundo que os cerca e fazer escolhas baseadas na necessidade e não em sua vaidade. Por terem muitas vezes uma família funcional e muitas vezes uma educação que foi bem melhor do que a do pessoal que trabalha com esses negócios aí de artista, o cidadão comum consegue apreciar as pequenas coisas da vida, consegue entender a natureza divina e a completude espiritual que ela traz, consegue construir as suas relações baseadas em confiança, humor, alegria e todos os sentimentos que nos tornam humanos, além, é claro, de garantir que as relações que você constrói não têm finalidades escusas por trás, e não que ter poucos bens materiais te fará com certeza feliz. Até porque se fosse realmente assim, os gulags seriam como o pessoal da canhota mesmo descreve, algo parecido com, entre aspas, campos de férias, fecha aspas. Mas se distanciar do materialismo te fará com certeza ter outras prioridades na vida, o que de alguma forma ajuda você a se manter longe dos vícios e de certas práticas que podem literalmente destruir a sua reputação com um simples compartilhamento de vídeo no Zap, mostrando então qual dos lados tem razão no espectro cosmológico. Afinal de contas, no grande cabo de guerra social que nós vivemos hoje em dia, ganha quem toma menos ou até nenhuma dose de Rivotra. E já que não existe nem propriedade intelectual ou mesmo de virtudes acumuladas para conseguir dar bronquinha em alguém porque ela não fez o que você queria, resta apenas para esse pessoal o amadurecimento, mesmo que ele seja feito de uma forma um tanto quanto forçada e exija, entre várias outras coisas, uma multidão devidamente enfurecida. Querer diminuir as pessoas que seguem a lei da eficiência unicamente por não conseguir lidar com as suas próprias frustrações e pelo fato de você não conseguir ganhar em tudo na sua vida, só prova que o estrago que esse pessoal faria na vida deles e na vida dos outros seria muito grande se por um acaso, e sim, eu tô falando que eles são absolutamente despreparados até pra fazer isso, eles conseguissem colocar as mãos nas rédeas pelo menos uma
uma vez. Provavelmente por esse motivo que eles são tratados exatamente da forma com que eles queriam tratar você pelos seus superiores e pelos seus ideólogos com um gosto um tanto quanto peculiar para a pizza. Porque diferente de você, meu caro Cyber Batutinha, que se esforça todos os dias para tentar ser uma pessoa menos pior, eles literalmente ostentam os seus chocalhos, repetindo como NPCs perfeitamente programados o discurso da manada, esperando apenas a aberrantada final para perceberem que toda a sua existência foi dedicada a algo tão nefasto que não só fez com que eles se afastassem do conceito básico de amor ao próximo, como também ficassem tão amargos e tão sem graça como um sitcom brasileiro que falhou miseravelmente na sua única missão, que no caso seria criticar uma certa elite sem parecer que eles estavam falando deles mesmos. Em resumo, fica aqui a reflexão. Os palhaços dessa comédia bizarra não conseguem perceber nem a sua própria função, que sai enxergar o dono do circo. Antes os caras fossem uns palhaços irados que nem o do Brasileirinhos. Restando unicamente a vergonha por passarem tanto tempo combatendo um inimigo que, diferente do que muitas das pessoas pensam, não é invisível, porque a síndrome de Caco Antibes sempre esteve presente neles mesmos. Muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se você puder realmente dar aquele like, comentar e ajudar a espalhar esse vídeo, eu vou agradecer demais a você. E é claro, se você não quiser depender do sino e daquele monte de coisa que eu acho que já não funciona, pelo menos não pra minha galera, você pode ir nos links do comentário fixado e ingressar no grupo do Telegrama, onde você vai receber as notificações do que eu produzo de forma mais eficiente. Pra quem quiser também temos podcasts e vídeos exclusivos para membros ou pra quem ajuda a partir de um certo valor no Apoia-se. E eu queria também deixar aquele abraço pra aquele pessoal que tá dando apoio justamente nessas plataformas. Esse vídeo já tá muito grande, mas eu acho que ele vai ser interessante pra irritar uma galera, então acho que eu já terminei por aqui. Comenta ainda bem que não teve bolo aqui embaixo pra eu saber que vocês chegaram até aqui. E fiquem com o meu muito obrigado. Eu sou o Code Hack e até a próxima.